Graça e paz a todos. Mais uma vez, vamos gravar mais um vídeo sobre o Evangelho. Nós falamos os anteriores do Evangelho, a introdução do Evangelho. Hoje nós vamos começar falando do primeiro Evangelho, e é ele, o Evangelho de Mateus. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de Mateus. E nós vamos ler um texto com vocês, com todos, Mateus 27, versículo 35 a seguir, que nos diz assim: E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados os guardavam ali. E o 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Interessante você ler esse texto, e está escrito no texto que a acusação de Jesus foi o fato de ele ser chamado de Rei do Judeu. Então a acusação dele é: este é Jesus, na hora que ele está na cruz, o Rei dos Judeus. Essa é a acusação do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nesse vídeo nós queremos enumerar algumas coisas no Evangelho de Mateus que nos traz entendimento da importância do Evangelho, que nós podemos colocar aqui como o primeiro Evangelho da vida de Jesus, é Mateus, aquele que também era chamado de Levi, um dos discípulos de Jesus. Então ele escreve todos os fatos, já que ele era uma testemunha de todas as coisas que ele viu Jesus fazer. Mateus viu Jesus curar, Mateus viu Jesus expulsar demônios, Mateus viu Jesus curar pessoas. Então ele não está falando nada mais, nada menos do fato dele ser uma testemunha do Rei, uma testemunha do Jesus maravilhoso que nós servimos. E então Mateus escreve esse evangelho no ano, baseado, ou mais ou menos, ou tem uma data que não é uma data específica, definida, entre 45 e 66 depois de Cristo. Então o evangelho de Mateus é escrito entre os anos de 45 a 66 depois de Jesus. Então, depois que Jesus morre, esse evangelho é escrito no ano 45 a 66 depois de Cristo. Ele foi escrito na Palestina por Mateus, onde conta a história em que ele ficou nessa região da Palestina por 15 anos. E ele escreveu o evangelho a princípio em hebraico ou aramaico. Mas quando chegou no ano de 55 até 65 mais ou menos, é uma estimativa, esse evangelho de Mateus foi traduzido para o grego. Então a partir desse momento já se encontrava o evangelho de Mateus traduzido para o grego. Mas a princípio ele foi escrito ou em hebraico ou em aramaico. Por quê? Porque ele direcionou o evangelho de Mateus, esse evangelho, para os judeus. O que eu estou querendo dizer é que um judeu chamado Mateus escreveu para os seus conterrâneos, escreveu para judeus. Por que ele escreveu para os judeus? Ele escreveu para os judeus para provar para os judeus que aquele Jesus realmente é o rei que foi o rei que foi prometido. Nós acabamos de ler um texto que
o texto de Mateus 27, de 35 a 37 que nós lemos, vai ter uma profecia do profeta que lançaram sorte sobre as suas vestes, que todos os fatos que aconteceram na crucificação, eles se cumpriram. Então Mateus coloca que esse Jesus que havia sido crucificado nesse texto, nesse capítulo, nesse versículo, é realmente o rei dos judeus. O rei dos judeus. Então, com esse princípio aqui, nós vamos dizer que o Evangelho de Mateus tem um tema. Você pode ler todo o Evangelho de Mateus, todos os textos. Porém, você vai ver que ele tem um tema. Qual é o tema do Evangelho de Mateus? O tema do Evangelho de Mateus é esse aqui, ó. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esse é o tema de Mateus. Eu quero dizer que o Evangelho de Mateus traz um tema expressando que Jesus é o Rei que havia de vir. Nós falamos no outro vídeo que em Atos dos Apóstolos 15, versículo 3, né, vai estar dizendo que o reinado de Davi seria lembrado em Jesus quando Jesus se manifestasse, que o rei voltaria a reinar ou continuaria reinando, porque Jesus é o rei eterno. E Mateus, no Evangelho segundo Mateus, segundo escreveu, na visão de Mateus, ele como uma testemunha de Jesus, ele escreve dizendo que Jesus é rei. É disso que nós vamos falar aqui. Jesus é o rei. Depois nós vamos falar dos outros 3 evangelhos. Mas hoje, no Evangelho de Mateus, ele é rei. E trata de, como já falei antes, de um judeu escrevendo para outro judeu. E nesse Evangelho de Mateus, aí nós vamos identificar, nós vamos ter 3 provas de identificar que Jesus é rei. E esse rei é exemplificado segundo Mateus, capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim, ó: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, você vai ver que desde Abraão até chegar em Jesus, passou-se 42 gerações. E a identificação como rei é que esse Cristo que nasceu, porque a palavra Cristo é Messias, ou enviado, ou ungido, para um propósito que nós já falamos em outros vídeos, que é morrer pela humanidade e salvar o seu povo dos seus pecados. Então, esse rei é identificado com o papel de Cristo em salvar a humanidade. Porque o rei também salva. O rei também tem autoridade. O próprio Evangelho de Mateus vai dizer em 28, capítulo 28, o versículo 18, Jesus vai dizer: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Se foi dado para Jesus todo o poder no céu e na terra, ou toda a autoridade no céu e na terra, isso identifica-o como rei, como o rei dos judeus. E esse rei aqui, nesse ensinamento, nesse instante que eu te falo, ele é identificado como Cristo, enviado de Deus para morrer pelos nossos pecados. Essa é a primeira coisa, o primeiro detalhe interessante do Evangelho de Mateus. O segundo é que ele é identificado também como Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim: e ela dará à luz a um filho, a quem chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a palavra Jesus, ou o nome Jesus, ou Jesus, significa aquele que salva. Por isso que a gente identifica Jesus, Salvador. Salvação só em Jesus.
Só Jesus salva. Interessante que as pessoas inventam tanto salvador por aí, mas ninguém salva ninguém. Como nós falamos no final de um vídeo, Maria precisou ser salva por Jesus. João precisou ser salvo por Jesus. Pedro precisou ser salvo por Jesus. Paulo precisou ser salvo por Jesus. Felipe precisou ser salvo por Jesus. Bartolomeu precisou ser salvo por Jesus. Tiago precisou ser salvo por Jesus. Os soldados que crucificaram ele, os que se converteram, foi salvo por Jesus. Os imperadores, alguns que se renderam aos pés de Jesus, se é que se renderam, poderiam ser salvos por Jesus. O centurião porque ele tinha autoridade sobre 100 soldados, por isso a palavra centúria ou centurião, porque ele dominava, ele era chefe de 100 soldados. Esse centurião, quando diz assim, dá só uma palavra e meu servo vai ser curado, ele acreditou em Jesus que salva. Por isso que quando Jesus curava alguém, ele ia dizer bem assim: vai, a tua fé te salvou. Porque Jesus ele cura cego, manco, aleijado, com AIDS, com enfermidade, sei lá o que, com câncer. Jesus cura. Mas o principal objetivo de Jesus sobre a humanidade não é a carne, mas salvar a sua alma de todo o pecado e fazer de você salvo, seu espírito, para ir para o céu. Essa é a segunda coisa muito importante. Jesus, o Senhor que salva. E em terceiro, Emanuel. Mateus 1:23 diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu me irrito quando alguém diz que Jesus não é Deus. Eu fico irritado quando alguém a gente ouve por aí dizendo que Jesus não é Deus. Jesus é Deus porque quando ele habitou entre os homens, é Deus. Deus com a humanidade, Deus com seu povo, Deus com Israel, Deus com os judeus e todas as nações que se renderem aos pés desse homem chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Eu quero lembrar os irmãos, líderes, pastores, muita gente estudioso por aí que, quem sabe, pode ver o meu humilde vídeo. Eu quero dizer que quando lá no tabernáculo Deus habitou no meio das tribos, porque ele disse com Moisés: eu quero habitar no meio do povo. Lá no Antigo Testamento, Deus habita no meio do povo pelo tabernáculo. No Novo Testamento, quando Jesus vem, ele habita no meio do povo por esse tabernáculo perfeito chamado de Jesus. Agora não é mais a Arca da Aliança, agora esse Emanuel, Deus conosco, habitando no meio do povo pecador para salvá-los dos seus pecados. Então, eu quero dizer para vocês aqui que essas três referências identificam esse Jesus como o Rei dos judeus, de que ele é o Cristo prometido, de que ele é o Jesus que salva e de que ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus para essas nações, para que todos creiam que ele é o Senhor, o único que pode dar sentido de vida eterna, de salvação, de restauração, de consagração, de santidade a todos que creem no seu nome. E para nós fecharmos aqui, eu não poderia deixar passar de que esse rei traz um homem chamado João Batista, o precursor do rei. E lá em Mateus 3:3 ele vai dizer, e proclamando ao povo: preparai o caminho do Senhor. O rei está chegando. Esse versículo vai tratar disso aqui que eu estou dizendo. E então apareceu João Batista, clamando. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Comia mel silvestre, gafanhotos e mel silvestre.
e se vestia com pelos de camelos. Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica aqui a primeira parte do Evangelho de Mateus. Nós devemos gravar mais um. Mas eu quero dizer para você que nesse texto, nesse vídeo, nós queremos expressar que Jesus é o Rei dos judeus, exemplificado pelo leão, pelo o Rei dos animais. Por Jesus, o leão aqui representa um rei que reina, que reinou, que reina e reinará eternamente. Queira eu aceite ou não, Jesus é rei. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua família, abençoe você para frente, para a direita, para a esquerda, para trás, por todos os lados. Deus abençoe sua vida poderosamente. Compartilhe nosso vídeo. Inscreva no canal se você não é inscrito. Dá um joinha para nós sabermos que você gostou e que você está gostando desse trabalho. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração do Pastor Wellington.